Raimundo da Silva e Isbélia Oliveira da Silva. Nós chegamos aqui em 13 de fevereiro de 1975, diretamente para Araputanga. O que você gostaria mais? Vocês, quando vieram para cá, vocês já estavam casados ou vocês casaram aqui? Nós viemos noivos. E a primeira pessoa que nós apresentamos foi o Padre Celso. Aí um mês depois, que nós chegamos em fevereiro, e o Padre Celso chegou em março. Nós chegamos noivos e casamos um ano depois. Em 20, não chegou propriamente um ano, em 20 de outubro de 1975. E como foi que vocês ficaram sabendo sobre Araputanga? Quem falou de vocês assim? O que motivou vocês a virem para uma terra que estava começando, digamos assim, a brotar para o futuro? O que levou vocês? O início foi a professora Palmira, porque a família dela morava aqui, o tio do Raimundo, o filho da Silva, e Palmira já era uma das primeiras professoras da Escola Rural Mista. Então, na época, ela entrou em contato com o Sapo, que era vereador aqui, e disse para ele que tinha professores da família que podiam vir. Aí ele passou um telegrama convidando o Raimundo, nós estávamos noivas, nós acertamos lá. E aí resolvemos ir para... Vocês moravam onde antes de vir? Caraí, Minas Gerais. O Raimundo era professor lá já há 8 anos, eu ex-aluna dele, e desloquei de lá, fui para Bahia também para estudar, me formei, coincidiu bem na época de formatura o convite para Araputanga. E nós aceitamos e estamos aqui até hoje. E vocês não sentiram medo de vir para cá, sem iniciar a vida aqui? Joana, você sabe, o jovem, ele é cheio de vida e gosta de aventuras. E nós viemos no embalo de aventura, né, de conhecer o novo. E aquela vontade também, além das aventuras, de conhecer o novo, de trabalhar também, desenvolver a profissão. Onde Raimundo estava, ele estava bem situado como professor, era querido de todos, mas aquela vontade de conhecer o novo, de fazer coisas novas, de prosperar na vida principalmente, foi o que nos fez chegar até aqui e amar essa terra que é digna de todos nós até hoje. Eu já tinha vindo aqui em 1970 visitar os meus tios e meu irmão, e conheci também o Sapo. E ele disse, na hora que a gente construir uma escola, você virar para cá, eu falei, é só me convidar. Mas eu nem esperava que fosse. Daí 5 anos após, recebi o convite. E quando vocês chegaram aqui, qual assim, o impacto que vocês tiveram, a sensação, qual a imagem que vocês tiveram de Araputanga naquele período? O que vocês lembram? O que vocês viram em Araputanga quando vocês chegaram? Olha, um povo acolhedor, uma sociedade, era um lugarejo, mas com pessoas acolhedoras, bons amigos na época, as pessoas que se encontravam aqui. Porém, nós sofremos muito com a falta de estrutura da cidade, porque não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha infraestrutura nenhuma na cidade, no local, no lugar. E nós estávamos vindo de uma cidade que, por menor que ela fosse, ela era uma sociedade de uns 10 mil habitantes, mas tinha tudo, era muito organizada. Mas, com a acolhida que nós tivemos, com o trabalho que o local nos ofereceu, nós fixamos as nossas amizades e as nossas raízes e procuramos desenvolver o que a gente já fazia lá aqui, e aí nós superamos tudo. E assim que vocês chegaram, eu gostaria que o professor Raimundo explicasse esse processo. Vocês chegaram em 1975
Gostaria que o senhor falasse sobre essa fase de transição da rural mista, da escola João Sato, como funcionava para ficar bem mais fácil para quem vai pesquisar um dia sobre esse período de transição, sobre a escola rural mista. Como acabou a escola rural mista e como iniciou a escola João Sato. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para mim. Na escola João Sato, que foi acolhida a escola rural mista, mas a população estava crescendo dia a dia e não poderia permanecer aquela escola, aqueles cubículos, aquelas escolas pequenininhas, na escola João Sato e sendo escola rural mista. Aí nós resolvemos, juntamente com a associação de pais de Araputanga, e fomos até Cuiabá para pedir para que ficasse mesmo a escola João Sato como escola estadual. Na época, o governador era Dr. Garcia Neto, né, e essa associação de pais e amigos se reuniu e propôs ao governo da época que eles não gostariam que ficassem criando mais salinhas paralelas, né, cubículos, e que atendesse melhor o povo, e foram ouvidos. E aí criou-se a escola Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, em virtude dessa população educacional que crescia a cada dia. Tá, então em 75 funcionou ainda? Só um pouco, até o final. A escola rural mista ficou emprestada, as salas foram emprestadas. No ano seguinte já não tinha mais escola rural mista. Em 76 já era só João Sato. Escola João Sato. E já foi criada também, né? A escola foi construída, Em né? 79 foi começou inaugurada. a construção. Foi né? inaugurada. Sim. E aí, a construção deve ter começado já em 78. Final de 77. Demorou a construção, né? Aí nesse período aí, quando pediram mais uma escola, que foi o surgimento da Costa Marques, nesse período aí vocês trabalhavam na João Sato, mas já sabia que vocês iriam para o Costa Marques ou não? Como que foi esse processo aí? Uma escola surgindo e como que funcionou esse período aí? Olha, a João Sato, nessas alturas, já estava superlotada. Então, eu fui convidada a ir para Costa Marques como diretora, mas da extensão da João Sato. Então, éramos duas diretoras, Bereni Ribeiro e eu na extensão, administrando a Costa Marques em 79, como extensão da João Sato. Aí a associação lutou também para que tivesse uma nova diretora na escola Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, porque não ficaria bem uma nova escola sendo administrada por outra. E então a associação reuniu, indicou ao governador o nome meu, Isbério Oliveira da Silva, para diretora na época, e eu fiquei como diretora a partir de 80 até 83. A pedido do Padre Celso. Realmente. Foi lá no hospital. Eu estava hospitalizada na época, né, porque tinha tido, primeiro era Araputanguês, foi o Robert, e o Padre Celso foi lá, eu assustei com os documentos na mão, a senhora ficou por meio ano, praticamente um ano, administrando a escola. A sociedade gostou dos seus trabalhos e aí me convidou para que eu fosse a diretora realmente oficializada. Eu aceitei e fiquei de 80 a 83. Mas nesse momento, nessa época, eu estava esperando a Jaqueline. Foi lá em Mirassol do Oeste, é onde o Mirassolense que tem a Jaqueline. E o padre foi lá no hospital, a Sibéria assinou o contrato dentro do hospital. Realmente, não foi o Robert, foi a Jaqueline. Então já era o segundo herdeiro, né? Nós foi em 79. É verdade. E aí a senhora aceitou e depois, quando veio, já começou a trabalhar na Costa Marques? Já comecei a trabalhar
na Escola Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques como diretor de sociedade. E o professor Raimundo foi transferido para lá também como professor ou continuou no João Sacro? Eu fui para a Escola Costa Marques como professor. E depois que a senhora saiu da Costa Marques, quem entrou como diretor? Na mesma época, já tinha também emancipado, né, Araputanga. Nós não pertencíamos mais a Cáceres e a população ainda, o grupo que liderava a cidade, os representantes da cidade, convidaram para que Raimundo continuasse sendo diretor em virtude de eu ter que sair para assumir a Secretaria Municipal de Educação que estava sendo criada no município. Eu fui convidada pelo ex-prefeito, né, e já falecido Romeu Furlan, para criar a primeira Secretaria Municipal de Educação, documentar tudo, e depois que eu o fiz, ele falou que queria ter o prazer de que eu fosse também a secretária municipal. Aí foi quando o Raimundo continuou a pedido da população para ser o diretor da Costa Marques e eu fui administrar a Secretaria Municipal de Educação do município. Então a senhora foi a primeira secretária municipal que Araputanga teve? O Raimundo foi por um ano o secretário. Enquanto eu estava na direção, ele era professor e era secretário naquele ano de transição do município. E depois que a secretaria realmente foi montada, criada, aí eu fui a primeira secretária municipal de educação por indicação do prefeito atual da época, Romeu Furlan. Na época foi Romeu. O Romeu convidou o Sibério para ser a secretária. E não podendo, porque eu fui quem ela mandou, ela pediu que ela não poderia. Então, não podendo, eu assumi o lugar da Sibéria como secretária. Quando então deu-se, logo em seguida, aí que a Sibéria foi a primeira secretária já no governo. Nesse momento que até não eu estou sim, dando né? uma esquecida, né? Dela, realmente, no período de transição. Né? O senhor foi no período de transição, na época do Romeu. Do Romeu. Eu fui no período do Romeu só. E aí quando teve o primeiro prefeito eleito que criou a secretaria, aí foi a primeira secretária. E aí ela veio ser a secretária e o senhor eu fiquei sendo diretor. E aí o senhor foi diretor por quantos anos? Por 3 anos só. Eu gostaria que fosse mais um pouquinho, mas não foi possível. Mas fiquei 3 anos somente. Eu queria os 4. E por que você devido política? Os porque fatores eu políticos da época. Estava muito bom na época, o nome estava muito bom e o pessoal queria então que eu saísse. A população queria. A população queria. E os políticos da época que ganharam o poder tinham seus indicados. Inclusive o Carlos Bezerra não me exonerou. A palavra não me exonerou. Tanto é que eu fiquei como diretor até agora, pouco tempo, na Escola Costa Marques. Mas não exonerou o nome, né? O nome ficou. E eu fiquei e aposentei como diretor da escola. É isso que eu queria, mais um ano para completar os 10 anos consecutivos. 10 anos consecutivos. E eu precisava de um ano a mais, mas não deixaram. Inclusive, mas esse período que o senhor saiu para se candidatar, o senhor foi eleito? Fui eleito para vereador. Para vereador. Fui eleito para vereador. Eu já era diretor, vereador, aí fui presidente da Câmara, ainda era diretor. O senhor foi eleito dois mandatos consecutivos ou não? Só 6 anos. 6 anos, que é o período do... Porque no caso do tampão, então nós ficamos eu fiquei 6 anos. Era 4, mas então mais 2, e 6 anos. E depois que o senhor... Aí o senhor não quis mais ingressar na política? Depois de 6 anos, veio Sibéria. Aí a família casou. E ela foi... Eu fui. Foi a mais bem votada, a primeira vereadora
Primeira a mulher eleita. eleita vereadora e a mais bem votada, que foi um suplício também, vai aguentar depois. A senhora foi vereadora no mandato de qual prefeito? De Sá. Do prefeito Sato. E eu fui no prefeito do Cigaci, Sim. Enquanto diretores, assim, professores, quais as maiores dificuldades assim que vocês viram na educação daquele período? Assim, período assim, quando vocês chegaram, quais as maiores dificuldades que vocês viram na João Sato? Depois, enquanto administradores da Costa Marques, quais as maiores dificuldades assim que vocês viram em termos da educação, em termos de aprendizagem, de infraestrutura? Quais eram as maiores dificuldades? Eram grandes as dificuldades. Pelo nome você vê, escola ruralista. Então muitos às vezes nem sabem o que é ruralista, porque nós lecionamos durante um ano, terceira e quarta séries numa mesma sala de aula. O professor lecionava para essas duas séries, primeira e segunda em outra. As piores dificuldades foram essas. Éramos professores de duas turmas, geralmente terceira e quarta juntas, terceira e segunda e a primeira série juntas. Isso, nós passamos esse sufoco durante um ano. Isso permaneceu isoladamente em algumas áreas ainda de Araputanga, às vezes na zona rural. E nós pertencíamos no primeiro ano a Cáceres. Tudo tinha, até nosso pagamento, nós tínhamos que nos deslocar para Cáceres para receber eles lá. Toda a documentação era lá, tudo muito difícil, estrada de chão, de Araputanga a Cuiabá. Então a documentação tramitava com grande dificuldade. A gente também viajava com grandes dificuldades para levar documento, para levar informações. E mesmo os familiares da gente, quando vinha para visitar, era difícil a gente ir e eles irem. Tudo muito difícil. E a superlotação também das escolas. Foi uma luta muito grande de todos na época, porque essa luta por criação de novas salas dentro da João Sato, novas salas dentro da própria Costa Marques, ampliação de escola. Depois pertencemos a Mirassol do Oeste, ainda continuamos lutando com documentação dentro de outros municípios. Depois viemos para Quatro Marcos e até que, enfim, lembrado o dia de hoje, o grande feriado, né, no mês de fevereiro, que nós emancipamos e aí tudo se tornou melhor para a gente aqui. Mas também na época tinha 4 turnos. Nós tínhamos 4 turnos e não tinha professores. Era chamado turno intermediário. Né? Turno intermediário. Então lecionava das 6h40 às 9h e pouco, das 9 às 2, das 2 às 5h40, depois no ginásio. Eram 4. E nós, professores, tínhamos que... Aulas excelentes nós tínhamos que trabalhar mesmo. Tínhamos que pegar aulas excedentes, porque não tinham professores, faltavam pessoas habilitadas na época. E também o salário era muito baixo. Então teríamos que fazer isso para poder dar ter um salário melhor. Porque então lecionava intermediário, aulas, 3 períodos. Chamava aulas excedentes. Nossa Senhora, 4 períodos e merenda nessa época. As crianças tinham quais dificuldades vocês viram, as dificuldades dos professores e agora as dificuldades dos alunos? Como que era? Os alunos tinham merenda, eles moravam todos na cidade ou moravam na região, o transporte, como que era, assim, na visão dos alunos, as dificuldades deles? No início, os alunos, a maioria ficava nas casas, os pais ofereciam os alunos para ficar nas casas em troca do estudo. E depois nós arrumamos, devagar ainda, era caminhões para pegar os alunos. No início usava muita charrete, né?
esse carrinho, carrocinha puxada a cavalo, que as crianças que vinham do sítio vinham através de carroças. Depois, quando melhorou um pouquinho, foi pau de arara, que chama pau de arara, é um caminhão. Caminhãozinho, né, para trazer as crianças do sítio. E depois foi melhorando, né? Principalmente depois da emancipação, com os novos prefeitos que foram reivindicando, né, criando estrutura dentro do município. E aí foram ônibus escolares, escolas pré-moldadas nas regiões, porque se construía material, corria o risco daquelas famílias, o êxodo rural, e a escola ficar lá como elefante branco. Então fazia-se aquelas escolas chamadas pré-moldadas, que eram de madeira, após retirava e reaproveitava para um outro habitat, né, outro tipo de social de trabalho. E aí a luta foi grande de toda a população, né, junto com a prefeitura e outros órgãos. A Igreja Católica tem uma influência muito grande em todo esse processo. E em termos assim, se vê muito lá no Centro de História, tem algumas fotos de vocês participando de desfiles nos aniversários da cidade. Como que era assim a participação de vocês? Como que era a participação dos professores, dos alunos, a dedicação e tudo? A população participava, gostava desse tipo de, digamos assim, de cultura que era vivida naquela época? Dava importância a tudo isso? Muitíssima importância, era um lazer, além de cultura, era o lazer da população. Então a gente veio de uma região onde tinha desfiles escolares e praticamente todos que aqui estavam trabalhando, assimilavam esse processo, né, que era comum em todos os estados, e nós fazíamos aqui também acontecer o mesmo processo de desfile. Festas juninas, nós trouxemos também as tradições das quadrilhas, das danças, para que tivesse o lazer para o povo, além do folclore. Então cada um tentava infiltrar a sua cultura, o seu conhecimento, para que houvesse assim, momentos de felicidades para quem aqui vivia. Eu acho, até hoje, eu acho que é difícil ser tão bonito quanto aquele tempo, porque cada um, como ela disse, trazia a sua cultura e queria mostrar a sua cultura, o seu estado, né? Então ficava maravilhoso. E nós não tínhamos ainda TV, né? Que hoje é o que prende. O goiano, quase o mineiro, o paulista, cada um fazia a sua, então cada um queria fazer melhor, demonstrar melhor. E eu achava aquilo muito bonito. E a quadrilha era um ponto principal da festa. Seguravam toda a festa, era a quadrilha, porque a quadrilha junina, porque os pais queriam ver os filhos dançarem, né? Então a gente segurava a quadrilha para a festa ir até mais tarde. Então era o fator principal, que hoje eu não estou gostando muito, porque está fazendo a quadrilha 10 minutinhos para acabar logo. Não é isso. Se ela é bem ensaiada, ela é bem divulgar a cultura, né? Divulgar a cultura. Então, vamos, solta logo essa quadrilha, demora. Não é assim. Naquele tempo, não era demorado. O máximo 40 minutos. Tem que fazer bem feito para criar raízes, né, professora? Uhum. O senhor, professor, foi um dos primeiros a ser marcadores de quadrilha aqui na região? Eu marquei quadrilha há muitos anos aqui. Inclusive, a gente ia para Indiavaí, eu fui convidado para Figueirópolis para participar lá. Tinha um intercâmbio. E já ia até Cáceres, a gente já ia. Tem uma história, eu já fui aluna de vocês, e tem uma história e trabalhei com vocês também, do mané pelado. Quem trouxe, hoje faz parte da cultura de Araputanga, e é um prato que todo mundo conhece. Mas quem trouxe essa história do mané pelado para Araputanga, da onde veio esse nome? Como que foi essa transição do mané pelado em Araputanga? Ela que é a chefe de fazer mané pelado. Então isso aí para docicar as noites juninas
na nossa cidade, né? Então, nós já vínhamos de um local onde era muito rica a cultura junina, o folclore. E nesse folclore, nessas danças, tinham as barracas de doces, inclusive o mané pelado, que é um bolo feito, para nós lá é mandioca, em outras regiões é aipim, né? E a gente veio com esse conhecimento também. Então, nós colocamos nas noites juninas por aí, e pegou bem, é um bolo muito gostoso, que a população sempre gostou tanto que preservou. Mas lá em Minas ou na Bahia que chamava mané pelado? Olha, eu aprendi em Minas, Bahia também. apesar de que também eu morei na Bahia, né? Aprendi Na nos Bahia dois também é mané estados. pelado. É mané pelado porque é feito da mandioca ralada, né? E ela fica toda desfiadinha. Aí colocaram o nome justamente por causa do folclore, mané pelado, porque depois recheia com coco, joga coco por cima e fica um bolo muito gostoso. Se eu pudesse, eu chamaria, não era uma mané pelado, porque é uma mané vestido, porque ele recebe tudo, ele aceita, tudo que é bom ele aceita. Por isso que ele fica É leite tão gostoso. condensado, queijo, né? Mané pelado desse jeito. Havia também, assim, outros tipos de lazer nessa época? Quando vocês chegaram aqui, vocês eram jovens, depois constituíram família, mas continuaram jovens. Quais outros tipos de lazer que tinha? Vocês falaram alguma coisa de circo. O povo aqui gostava muito de circo? É gincana. Gincana. Sempre quando tinha um circo, a gente promovia uma gincana, que é para ganhar dinheiro para a escola. E aí entrava a E aí criatividade de entrava todos os professores e dos amantes da escola da época, né? Jogando o mais rico lazer e cultura que eles tinham como conhecimento para acontecer nessas noites dentro dos circos. E lá havia competições nesses E circos? fortes competições. Né? De tudo também, porque aqui tinha Minas, Bahia, São Paulo, Goiás, então todo mundo apresentava uma coisa, então a gincana era boa mesmo. E não poderia deixar assim vago, porque senão a gente ganhava. Né? Quem formava a gincana tinha que ser bem organizado para não deixar falhas. Era de cunho cultural, esportivo e de lazer. E ainda tinha dança no final para que a população pudesse sobreviver feliz. E em termos de concurso, parece que tinha concurso de beleza, concurso mais feio. Quem foi os que ganharam o concurso mais feio de você? Aqui teve o concurso de beleza, que inclusive foi a Serapa, o professor Serapa e Maspéria, com a Professora Maria Aparecida, né? Aparecida, que concorreram e inclusive foram tão bonitas que empataram, né? A Cida do Flávio, né? Cida do Flávio. E oficialmente nós tivemos a Márcia Ramalho e a Marilza Larranhagas, que eram meninas muito simpáticas, educadas e bonitas na época. Então elas ganhavam quase todos os concursos oficiais de Arapuã. E os mais feios? Mas foi todos os dois da farmácia. Eram Nivaldo dois da irmãos, farmácia, eram dois irmãos. né? Inclusive, eles ficaram muito contentes, né? Porque ganharam o prêmio. E Não porque eles eram tão feios, Não. porque eles queriam também fazer graças nas noites, né? Fazer com que o povo ficasse feliz, porque eles não eram feios. não eram tão feios. Mas ganhavam, eles iam lá e se lançavam como os mais Eles feios ficaram contentes. e ganhavam os concursos. Eles gostaram de ganhar o concurso. E assim, quando vocês criaram a superintendência, como era chamada aqui, né? Vocês foram também convidados a participar da 30ª, acho que era a 31ª. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, a criação, o que significou isso para a educação de Araputanga, que até então pertencia a outros municípios, a educação. E o que significou a superintendência,
quem os convidou, quanto tempo durou? Eu gostaria que vocês falassem desse processo. A ex-vereadora pode falar aquela que fez a indicação. Eu sou mineira e o slogan de Minas é liberdade, embora que tardia, né? E nós precisávamos da Superintendência de Educação de Araputanga para ficarmos independentes de 4 marcos que já tinha superintendência. Na época foi criadas 21 superintendências no estado de Mato Grosso, omitiram Araputanga e nós batalhamos, juntamos o poder legislativo, executivo, sociedade araputanguense, representações de escolas e fomos ao gabinete do governador na época, Dr. Jaime de Campos, e reivindicamos para ele que reconsiderasse, que tirasse Araputanga daquela omissão e que criasse a Superintendência de Educação aqui da nossa região também, do nosso município, porque Araputanga precisava ser independente. E foi aí que nós ficamos independentes sobre todos os pontos de vista na educação, porque passamos a ser respeitados nas opiniões, nas decisões, nós e a nossa educação aqui dentro, né? Então não tínhamos assim filtrações de outras pessoas, de outros municípios, simplesmente éramos parceiros. Na época, a SPED fez a indicação, levou para o gabinete do deputado Branco de Barros, o Branco de Barros lá levou para a Assembleia, foi aprovado e foi criada a superintendência. E para o superintendente, o Roberto Sobrinho, que era o secretário estadual na época, juntamente com o deputado Branco de Barros e a liderança de Arapanga, e nós, aí indicaram o meu nome para o superintendente. E eu aceitei. Eu acho que foi em virtude da luta ser muito grande, foi aceito também por todos os educadores da época, porque na época não tinha ainda eleição. Eleição foi fruto de um processo de luta de longos anos em todo o país. E quando aconteceu aqui, nós já éramos livres também através da superintendência, né? Porque se nós não a tivéssemos, nós estaríamos ainda aceitando ordens de outros lugares, não fazendo como nós deveríamos fazer. Ela foi muito boa enquanto durou, você trabalhou lá, teve a oportunidade de conhecê-la, né? E a vida é assim mesmo, tem que haver mudanças para que haja, né, novos crescimentos, novos valores. E é isso que a gente quis na vida, fez na vida, e atrás da gente sempre vem novos, que são vocês, que precisam também dar continuidade. E nós cedemos, né, um lugar para isso. Mas fala-se de nomeados, mas os nomeados naquela época eram pessoas responsáveis que temiam das demais lideranças que indicaram o nome dele, porque a gente, quando era indicado, a gente respeitava, tinha aquele, nossa, eu tenho que fazer muito, porque tem muita gente que acredita em mim. E todos que foram indicados naquela época, todos deram um bom resultado. E sempre nós colocamos cartas nas mesas na época. E nós ouvíamos os nossos colegas educadores: olha, está aí o cargo, não somos donos dele, vocês que sabem. E sempre a gente, na época, respeitando as indicações, a gente colocava sob apreciação dos educadores também. Porque nós sempre respeitamos a democracia, em tudo. Eu acho que começa dentro de casa o respeito, a democracia, né? Pague quem errar pelo erro que faz e que reconsidere que faça, mas a gente tem que ouvir, tem que colocar cartas nas mesas. E nós fazíamos isso nessa época. A superintendência foi a 30ª, foi a última a ser criada. Durou 4 anos e dentre 6 meses após ter criado, ela foi considerada uma das 10 melhores superintendências do estado de Mato Grosso. Então, tudo indica que todo mundo que trabalhava lá eram pessoas responsáveis. Foram criados muitos cursos que, graças a Deus, hoje foi a base
para grande parte dos nossos jovens que se tornaram homens nos dias de hoje. Muitos cursos, porque começou 1 a 4, depois 5 a 8, e as lutas pelo segundo grau. Então criou-se vários segundos graus na Escola João Sato, na Costa Marques, e foi formando com muita responsabilidade dos educadores da época toda essa nossa população trabalhadora de hoje. Depois que fechou, vocês ficaram lá até fechar a superintendência. Depois que... Nós ficamos no governo do Jaime Campos até o término do governo Jaime Campos. Após o governo Jaime Campos, nós entregamos a superintendência para outro, porque devido à política, Mas ela já estava em fase de acabar. de fechar. Ela só durou mais acho que 6 meses. 6 meses, aí foram criadas coordenadorias de educação, que vigoram até hoje, e nós retornamos para nossas escolas de origem. Como a minha origem era João Sato, eu retornei para João Sato, lecionando língua portuguesa até me aposentar. E Raimundo também aconteceu o mesmo. É isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que no período da aposentadoria de vocês estavam trabalhando na Na João Janção. Sato como professores. Então você já respondeu. Aí tive que retornar para a escola de origem. Exato. Aí ele fez 35 anos de trabalho e aposentou. Eu completei 30 na educação. Terminou em sala de aula. Em sala de dando aula. Lecionando em sala de aula. E nesse período, assim, o que cada um de vocês tem mais orgulho nesses... O Raimundo, 35 anos, a Dona Isabel, 30. De 30 trabalho. De trabalho. O que é que vocês mais se orgulham dessa dedicação de vocês à educação araputanguense? Olha, sempre eu paro e me sinto muito feliz. E se eu tivesse que recomeçar, eu não me omitiria em recomeçar da forma que recomecei, porque quando eu olho na sociedade que aí está e que eu posso dar um sorriso para cada uma das pessoas que eu conheço, que a gente teve a oportunidade de conversar, de educar, isso é muito gratificante. Você está às vezes assim abatido em algum local ou ressentido, se eu vou professora, né? O mesmo eu sinto muito mais ainda com Raimundo, porque ele foi talvez mais professor em sala de aula do que eu. Então, você poder olhar a juventude de hoje, o homem de hoje, a mulher de hoje, saber que ali a gente teve uma parcela de participação na vida da educação de Araputanga, e isso é gratificante, porque eu acredito para mim mesma e para toda uma geração que só a educação modifica tudo para melhor. E nós viemos disso aí. A gente veio, participou e chegou no estágio onde a gente tem que estar mais paradas mesmo, assim, não de trabalhar ou assim, assim eu diria, mais afastado da sociedade, porque a gente se encontra um pouco cansado. Foram anos de muitas lutas, mas a gente ainda ama tudo e gosta de tudo e de todos. E o professor? Eu adoro quando eu saio na rua, eles me falam, ô professor, então, porque quando eu dava aula, eu dava com vontade, eu gostava de dar aula mesmo, e se fosse para voltar a dar aula, depois que aposentei, não. Toda a vida fui contra professor aposentado retornar às aulas. E eu não preciso de voltar à escola João Sato para encontrar com meus alunos. Eu encontro na rua, em qualquer lugar, na festa, eu sou sempre o mesmo. Então isso os colegas também já traz alegria. Sempre, né? Então não precisa eu pegar mais 22 aulas. Não, eu não gosto. Toda a vida fui contra isso aí. E como na superintendência eu me realizei como educador. Nós, velhos educadores, podemos colaborar de outra forma, não pegando aula já cansados, porque a gente aposenta reclamando que está cansado, que não está aguentando. Então tem outros a fazer, né? E a gente pode colaborar se solicitados, ajudar.
A educação de Araputanga Municipal hoje é considerada uma das melhores da região. E vocês foram que implantaram a educação municipal em Araputanga. Começou com o professor Raimundo e com a senhora. O que vocês lembram assim, do trabalho de vocês? O que vocês começaram? O início mesmo, como que foi? Olha, professora Joana, eu acredito que nada que começa fácil é bem sucedido. Como no início nós relatamos, foi um início de educação com grandes dificuldades, acreditando no poder de mudanças, de luta, de busca. E nós tivemos a felicidade de trabalharmos com pessoas que tinham tamanha dedicação. Você foi um exemplo, a família Larranhagas e várias outras que aqui estiveram. Isso veio uma sucessão, nós não cedemos lugar para quem queria brincar na educação. Então nós fizemos com muita dignidade, com muito respeito, com muita luta e com pessoas que queriam fazer também. Lá no centro tem algumas fotos, inclusive acho que tem vocês visitando algumas escolas onde vocês iam de jipe, de micro-ônibus, e salas de aula que às vezes nem tinha carteiras, salas de aula que não tinha nem condições assim. O que vocês podem relatar desse período aí pra gente? Porque vocês foram que tiveram que criar as escolas, fazer pedidos, toda a parte de escrituração, tudo isso foi criado, iniciado por vocês. Ela fazia parte de escrituração e eu já gostava de ir em busca De material, né? Então eu tinha uma habilidade assim para esse sentido. E Sibéria na parte escrita, ela era excelente para isso. Então, aonde juntava o útil ao agradável, ela fazia a parte escrita e eu ia na parte prática, eu ia em Cuiabá, né? Sempre, não media esforço de jeito nenhum, e gostaria de voltar sempre com os carros cheios para Araputanga. E sempre eu trazia para Araputanga, e tinha aquele maior prazer quando eu chegava com os materiais. Para todas as escolas, sem distinção. Até para as escolas municipais, eu era do estado, eu trazia para as escolas municipais também. Então a gente fazia com muito prazer, com muita vontade, né? Era um orgulho que a gente tinha em trazer alguma coisa para Araputanga. Trabalhava assim. Então a gente não deixava se omitir, porque a omissão é um pecado grave em tudo que se faz. Então a gente visitava as escolas, fotografava, tinha que defender através de cartas ao governo do estado, né? Convencer daquela necessidade. Então a gente tinha que sempre estarmos ali observando, cobrando das autoridades, e eu fazia através de documentação. E ele ia, sentava, tomava os chás de cadeira e trazia as buscas, as reivindicações, fazia passar do papel para a realidade. E aí também, né, várias pessoas que lutaram assim junto com a gente, que sempre, quando estava muito difícil, reunia a liderança da cidade, não só prefeitos e nós educadores, Padre Celso, Sato, Aristides, né? Foram muitas pessoas. Cada representante das hierarquias dentro da escola, secretários, coordenadores, quando foi superintendência, cada um tinha a sua habilidade. Você na educação de adultos, né? A Isa em outro setor, a Eda, Cleonice, cada um. Então cada um se fortalecia à medida que precisava. Para encerrar, eu gostaria de perguntar assim, se vocês têm algum fato marcante, algum acontecimento de humor, assim, que vocês viveram naquele período, na década de 60, 80 aqui, que pode estar deixando relatado, assim, registrado para nós aqui, para o Centro de História. Alguma coisa que vocês viveram em termos de escola, alguma coisa que foi motivo de muita risada. Olha, o lazer nosso era muito divertido. Então,
as amigas daquela época, os amigos, né, os companheiros, nós fazíamos aquela rua do Juba, ali do início do Juba aquela casa mobília. Sim. Dados os braços, passeando de lá para cá, ia lá no final da rua, voltava, contando casos, piadas, porque não tinha nada que fazer. Isso nos dias de folga que a gente não estava trabalhando dentro das escolas, né, com a parte cultural, alguma coisa assim desse tipo. Hoje a gente lembra e dá risada. Eu passo ali, eu falo, gente, como a vida da gente se marcou aqui nessa rua. Mas tinha uma parte boa também, que a gente saiu com a vitrolinha, todos os aniversários dos colegas nossos, professores, das famílias também, né? Inclusive a Edna Gato, né? Nossa, a gente ia lá para cantar parabéns, e o que tinha lá para receber a gente? Aquele mamão com azeitona e queijo, né? Em todo lugar tinha aquilo, toda vez tinha que ter aquilo lá. Aquilo lá é o prato principal, né? O bolo principal era aquilo lá. E a gente, nossa, e cantava, o Dia das Mães saiu comemorando sem energia, né? Só tudo na escuridão. Tudo na escuridão, com um somzinho nas costas e cantando, fazendo serenata para as mães. É um momento a gente recordar mesmo. E se procurar vários professores, eles se lembram disso aí que a gente fazia. De casa em casa, ia juntando a serenata para o Dia das Mães. E isso ficou marcado na juventude de vocês? Ficou marcado. Esse prato aí era o queijo com azeitona e punha no palito? No palito e no mamão. Mamão inteirinho. No mamão. Eu cheguei a pegar um pouco dessa fase. Esse era divertido, né? E os bailes também, que a gente sempre promovia, bailes aqui em Araputanga, principalmente na Escola Costa Marques. Nós tínhamos já uma banda lá de Minas Gerais que adorava vir aqui, né? E a gente primeiro começava com eles. Olha, nós queremos que você canta para os idosos, queremos para os casais e para a juventude, porque a juventude toca tudo, mas você tem que segurar mesmo os casais. Inclusive, o Flávio estava na época, o marido da Cida, né? E eles estavam cantando, tocando lá, atirei o pau no gato. Depois o Flávio não dançou lá na frente, e atirei o pau no gato, e o Flávio na frente dançando. Quer dizer, isso era dançava tudo. Então era pra perdia nenhuma música. Eu gostava muito deles porque eles seguravam mesmo o pessoal e para todo mundo eles cantavam. Essa é uma banda lá de Minas Gerais que sempre vinha, todo ano vinha aqui para dar alegria pra gente. Então tá joia. Em nome de todos, né, eu quero, de todos os araputanguenses, todos nós, educadores, eu quero agradecer o trabalho e o esforço que vocês tiveram para conosco. E quero aqui encerrar fazendo uma homenagem a vocês, né? Agora é meu, não sei se vocês sabem disso, mas eu falo que eu devo o meu concurso a 4 pessoas, né? Primeiro a Deus, né? Segundo a minha mãe e terceiro o professor Raimundo e a dona Isbeli. Por quê? Porque quando eu fiz o concurso, eu fiz naquela fase de experiência, eu estava no 2º magistério, né? Eu não fiz, eu fiz para adquirir experiência para no próximo. E demorou tanto da posse, né? E quando eu fiz para a experiência, eu não queria terminar de fazer o concurso. Não queria fazer todas as provas, né? E aí a minha mãe me insistiu e falou, não, se você fez a inscrição, você tem que terminar. E eu fui. Então, primeiro Deus, né, me deu a capacidade. Segundo, a minha mãe, porque senão eu teria desistido de fazer o concurso. E a terceira pessoa aí seria vocês dois, porque eu fui na superintendência para desistir do concurso, porque na época que foi tomar posse, eu passei em 29º lugar, e na época que foi tomar posse, eu ia tomar posse, só que eu passei no vestibular em Castres. E eu fui na superintendência para pedir desistência do concurso. E eu não tinha nenhuma noção. E o Raimundo falou, não, você tem direito. Aí me levou na senhora professora. E vocês dois me explicaram os meus direitos e me colocaram na assessoria para que me deram lotação na Cachoeirinha e eu fiquei na assessoria.
Então vocês têm uma participação grandiosa na minha vida educacional. Eu quero deixar registrado isso, filmado, por escrito, que vocês foram fundamentais na minha vida, na minha profissão. Isso Muito você está obrigada. falando aí, cheguei em 4 marcos. Ô, professor, quem é você? Falei, o senhor não me conhece? O senhor que me tirou das botas, hoje, graças a Deus, estou em 4 marcos. Quem era? Não lembro mais, uma professora de 4 marcos. professora. Eu não sei quem é mais a professora, né? O mesmo fato que eu fiz aqui com a Érica, de Cachoeirinha, com as meninas da Secretaria da Escola João Sato, todas elas eu lutei até conseguir colocar cada uma nos seus devidos lugares, graças à superintendência. São esses acontecimentos que traz maior felicidade e dignidade para a vida da gente, por saber que isso aconteceu. Eu não me lembrava, Joana, e eu fico feliz por saber que nossa vida se comunga muito mais, né? Além, você sabia e eu não sabia. Então, meu abraço mais uma vez, se firmando tudo isso. Eu sempre afirmo isso, viu? Eu nunca neguei isso. Sempre falei que é vocês. Como é bom, uma boa atitude, né? Porque se fosse ruim, já tinha que aceitá-la hoje, né? Joia. Pronto, professora. Nós estamos aqui com o professor Raimundo e a dona Isbéria. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem o nome de vocês, a data de casado e a data de chegada em Araputanga. Contasse para nós, assim, como foi, né, esse processo da vinda de vocês para Araputanga. Aí pode ser, pode começar. Primeiros homens. Raimundo da Silva e Isbéria Oliveira da Silva. Nós chegamos aqui em 13 de fevereiro de 1975, diretamente para Araputanga. O que você gostaria mais? Vocês, quando vieram para cá, vocês já estavam casados ou vocês casaram aqui? Nós viemos noivos e a primeira pessoa que nós apresentamos foi o Padre Celso. Aí um mês depois, que nós chegamos em fevereiro e o Padre Celso chegou em março. Nós chegamos noivos e casamos um ano depois. Não chegou propriamente um ano, em 20 de outubro de 1975. E como foi que vocês ficaram sabendo sobre Araputanga? Quem falou de vocês, assim, o que motivou vocês a virem para uma terra que estava começando, digamos assim, a brotar para o futuro? O que levou vocês? O início foi a professora Palmira, porque a família dela morava aqui, o tio do Raimundo, do filho da Silva, e Palmira já era uma das primeiras professoras da Escola Rural Mista. Então, na época, ela entrou em contato com o Sato, que era vereador aqui, e disse para ele que tinha professores da família que podiam vir. Aí ele passou um telegrama convidando o Raimundo, nós estávamos noivas, nós acertamos lá. E aí resolvemos ir para... Vocês moravam onde antes de vir? Caraí, Minas Gerais. O Raimundo era professor lá já há 8 anos, eu ex-aluna dele, e desloquei de lá, fui para Bahia, também para estudar, me formei, coincidiu bem na época de formatura, o convite para Araputanga. E nós aceitamos e estamos aqui até hoje. E vocês não sentiram medo de vir para cá, sem iniciar a vida aqui? Joana, você sabe, o jovem,
ele é cheio de vida e gosta de aventuras. E nós viemos no embalo de aventura, né, de conhecer o novo. E aquela vontade também, além das aventuras, de conhecer o novo, de trabalhar também, desenvolver a profissão. Onde Raimundo estava, ele estava bem situado como professor, era querido de todos, mas aquela vontade de conhecer o novo, de fazer coisas novas, de prosperar na vida principalmente, foi o que nos fez chegar até aqui e amar essa terra que é digna de todos nós até hoje. Eu já tinha vindo aqui em 1970 visitar os meus tios e meu irmão. E conheci também o Sado. E ele disse, na hora que a gente construir uma escola, você virar para cá, eu falei, é só me convidar. Mas eu nem esperava que fosse. Daí 5 anos após, recebi o convite. E quando vocês chegaram aqui, qual assim, o impacto que vocês tiveram, a sensação, qual a imagem que vocês tiveram de Araputanga naquele período? O que vocês lembram? O que vocês viram em Araputanga quando vocês chegaram? Olha, um povo acolhedor, uma sociedade, era um lugarejo, mas com pessoas acolhedoras, bons amigos na época, as pessoas que se encontravam aqui. Porém, nós sofremos muito com a falta de estrutura da cidade, porque não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha infraestrutura nenhuma na cidade, no local, no lugar. E nós estávamos vindo de uma cidade que, por menor que ela fosse, ela era uma sociedade de uns 10 mil habitantes, mas tinha tudo, era muito organizada. Mas, com a acolhida que nós tivemos, com o trabalho que o local nos ofereceu, nós fixamos as nossas amizades e as nossas raízes e procuramos desenvolver o que a gente já fazia lá aqui, e aí nós superamos tudo. E assim que vocês chegaram, eu gostaria que o professor Raimundo explicasse esse processo. Vocês chegaram em 1975, gostaria que o senhor falasse sobre essa fase de transição da rural mista, da escola João Sato, como funcionava, para ficar bem mais fácil para quem vai pesquisar um dia sobre esse período de transição, sobre a escola rural mista, como acabou a escola rural mista e como iniciou a escola João Sato. Então eu gostaria que o senhor explicasse para mim. Na escola João Sato, que foi acolhida a escola rural mista, mas a população estava crescendo dia a dia e não poderia permanecer aquela escola, aqueles cubículos, aquelas escolas pequenininhas, na escola João Sato e sendo escola rural mista. Aí nós resolvemos, juntamente com a associação, de pais de Araputanga, e fomos até Cuiabá para pedir para que ficasse mesmo a escola João Sato como escola estadual. Na época o governador era Dr. Garcia Neto, né, e essa associação de pais e amigos se reuniu e propôs ao governo da época que eles não gostariam que ficassem criando mais salinhas paralelas, né, cubículos, e que atendesse melhor o povo, e foram ouvidos. E aí criou-se a escola Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, em virtude dessa população educacional que crescia a cada dia. Tá, então em 75 funcionou ainda? Só um pouco, até o final. A escola rural mista ficou emprestada, as salas foram emprestadas. No ano seguinte já não tinha mais escola rural mista. Em 76 já era só João Sato. Escola João Sato. E já foi criada também, né? A escola foi construída, né? 79 foi inaugurada. Começou a construção. Foi inaugurada. Sim. E a construção deve ter começado já em 78. Final de 77. Demorou a construção, né? Aí nesse período aí, quando
pediram mais uma escola, que foi o surgimento da Costa Marques. Nesse período aí vocês trabalhavam na João Sato, mas já sabia que vocês iriam para o Costa Marques ou não? Como que foi esse processo aí? Uma escola surgindo e como que funcionou esse período aí? Olha, a João Sato, nessas alturas, já estava superlotada. Então, eu fui convidada a ir para Costa Marques como diretora, mas da extensão da João Sato. Então, éramos duas diretoras, Bereni Ribeiro e eu na extensão, administrando a Costa Marques em 79, como extensão da João Sato. Aí a associação lutou também para que tivesse uma nova diretora na escola Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, porque não ficaria bem uma nova escola sendo administrada por outra. E então a associação reuniu, indicou ao governador o nome meu, Isbério Oliveira da Silva, para diretora na época, e eu fiquei como diretora a partir de 80 até 83. A pedido do Padre Celso. Realmente. Foi lá no hospital. Eu estava hospitalizada na época, né? Porque tinha tido, primeiro era Putanguês, foi o Robert. E o Padre Celso foi lá, eu assustei com os documentos na mão, a senhora ficou por meio ano, praticamente um ano, administrando a escola. A sociedade gostou dos seus trabalhos. E aí me convidou para que eu fosse a diretora realmente oficializada. Eu aceitei e fiquei de 80 a 83. Mas nesse momento, nessa época, ela estava esperando a Jaqueline. Foi lá em Mirassol do Oeste, é onde o Mirassolense que tem Jaqueline. E o padre foi lá no hospital, a Sibéria assinou o contrato dentro do hospital. Realmente, não foi o Robert. Foi a Jaqueline. Então já era o segundo herdeiro, né? Nós foi em 79. É verdade. E aí a senhora aceitou e depois, quando veio, já começou a trabalhar na Costa Marques? Já comecei a trabalhar na escola do Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques como diretora oficializada. E o professor Raimundo foi transferido para lá também como professor ou continuou na João Sato? Eu fui para a escola Costa Marques como professor. E depois que a senhora saiu da Costa Marques, quem entrou como diretora? Na mesma época, já tinha também emancipado, né, Araputanga. Nós não pertencíamos mais a Cáceres. E a população ainda, o grupo que liderava a cidade, os representantes da cidade, convidaram para que Raimundo continuasse sendo diretor em virtude de eu ter que sair para assumir a Secretaria Municipal de Educação que estava sendo criada no município. Eu fui convidada pelo ex-prefeito, né, e já falecido Romeu Furlan, para criar a primeira Secretaria Municipal de Educação, documentar tudo, e depois que eu o fiz, ele falou que queria ter o prazer de que eu fosse também a secretária municipal. Aí foi quando o Raimundo continuou a pedido da população para ser o diretor da Costa Marques e eu fui administrar a Secretaria Municipal de Educação do município. Então a senhora foi a primeira secretária municipal que Araputanga teve? O Raimundo foi por um ano o secretário. Enquanto eu estava na direção, ele era professor e era secretário naquele ano de transição do município. E depois que a secretaria realmente foi montada, criada, aí eu fui a primeira secretária municipal de educação por indicação do prefeito atual da época, Romeu Furlan. Na época foi Romeu. O Romeu convidou o Sibério para ser a secretária. E não podendo, porque eu fui quem ela mandou, ela pediu que ela não poderia. Então, não podendo, eu assumi o lugar da Sibéria como secretária. Quando entrou o Delci, logo em seguida,
Aí que a Sibéria foi a primeira secretária já no governo Nesse do Delcy. momento, porque até No eu Delcy, estou dando né? No uma Delcy. esquecida, né? Um dela Realmente, no período de dia. transição, né? O senhor foi no período de transição, na época do Romeu. Do Romeu. Eu fui no período do Romeu só. É. E aí, quando teve o primeiro prefeito eleito, que criou a secretaria, Aí aí Sibéria foi... foi a primeira secretária. E aí ela veio ser a secretária e o senhor Eu foi fiquei sendo diretor. E aí o senhor foi diretor por quantos anos? Por 3 anos só. Eu gostaria que fosse mais um pouquinho, mas não foi possível. Mas fiquei 3 anos só, somente. Eu queria os 4. E por que senhor? Devido política. Os Porque fatores eu estava políticos da época. muito bom na época, o nome estava muito bom e o pessoal queria então que eu saísse. A população queria, A população e queria. os políticos da não época queriam que eu- ganharam o poder tinham seus indicados. né? Inclusive o Carlos Bezerra não me exonerou. A palavra exonerou, não me exonerou. Tanto é que eu fiquei como diretor até agora, pouco tempo, Ah, na é? escola Costa Marques. O pai não exonerou, O nome, né? o nome ficou. E eu fiquei e aposentei como diretor. Da escola. É isso que eu queria, mais um ano para completar os 10 anos consecutivos. 10 anos consecutivos. E eu precisava de um ano a mais, mas não deixaram. Inclusive, Mas esse passou. período que o senhor saiu para se candidatar, o senhor foi eleito Fui eleito para Vereador. para vereador. Fui eleito para vereador. Eu já era diretor, vereador, aí fui presidente da Câmara, ainda era diretor. O senhor foi eleito dois mandatos consecutivos ou não? Eu Só fiz um? 6 anos. 6 anos, que é o período Porque do... no caso do tampão, então nós ficamos 6, eu fiquei 6 anos. Era 4, mas então mais 2, fiquei 6 anos. E depois que o senhor... Aí o senhor não quis mais ingressar na política? Depois de 6 anos, veio Sibéria. Aí a Ele família... cansou. E ela foi, Eu fui. foi a mais bem votada, a primeira vereadora, Primeira a mulher eleita. eleita vereadora e a mais bem votada. Que foi um suplício também. Vai aguentar depois. A senhora foi vereadora no mandato de qual prefeito? Deus sabe. Do prefeito Sá. E eu fui no prefeito do Cigaci, Esse. Enquanto diretores, assim, professores, quais as maiores dificuldades assim que vocês viram na educação daquele período? Assim, quando vocês chegaram, quais as maiores dificuldades que vocês viram na João Sato? Depois, enquanto administradores da Costa Marques, quais as maiores dificuldades assim vocês viram em termos da educação, em termos de aprendizagem, de infraestrutura? Quais eram as maiores dificuldades? Eram grandes as dificuldades. Pelo nome você vê, Escola Ruralista. Então muitos às vezes nem sabem o que é ruralista, porque nós lecionamos durante um ano, 3ª e 4ª séries numa mesma sala de aula. O professor lecionava para essas 2 séries, 1ª e 2ª em outras. As piores dificuldades foram essas. Éramos professores de 2 turmas, geralmente 3ª e 4ª juntas, 3ª e 2ª e a 1ª série juntas. Isso, nós passamos esse sufoco durante um ano. Isso permaneceu isoladamente em algumas áreas ainda de Araputanga, às vezes na zona rural. E nós pertencíamos no primeiro ano a Cáceres. Tudo tinha, até nosso pagamento, nós tínhamos que nos deslocar para Cáceres para recebermos lá. Toda a documentação era lá. Tudo muito difícil, estrada de chão, de Araputanga a Cuiabá. Então a documentação tramitava com grande dificuldade. A gente também viajava com grandes dificuldades para levar documento, para levar informações. E mesmo os familiares da gente, quando vinha para visitar, era difícil a gente ir e eles irem. Tudo muito difícil.
E a superlotação também das escolas. Foi uma luta muito grande de todos na época, porque essa luta por criação de novas salas dentro da João Sato, novas salas dentro da própria Costa Marques, ampliação de escola. Depois pertencemos a Mirassol do Oeste, ainda continuamos lutando com documentação dentro de outros municípios. Depois viemos para Quatro Marcos e até que, enfim, lembrar do dia de hoje, o grande feriado, né, do mês de fevereiro, que nós emancipamos e aí tudo se tornou melhor para a gente aqui. Mas também na época tinha 4 turnos. Isso tinha também. 4 turnos e não tinha professores. Era chamado turno intermediário. É, Né? turno Então intermediário. lecionava das 6h40 6h40 às 9 e pouco, das 9 às 2, das 2 às 5h40, depois no ginásio. Eram 4 turnos. E nós, professores, tínhamos que... Aulas excelentes Nós tínhamos que trabalhar mesmo. Tínhamos que pegar aulas excedentes, porque não tinham professores, faltavam pessoas habilitadas na época. E também o salário era muito baixo. Então teríamos que fazer isso para poder dar ter um salário melhor. Porque Então, lecionava intermediário, aulas 3 períodos. chamava aulas excedentes. Nossa Senhora, 4 períodos e merenda nessa época. As crianças tinham quais dificuldades vocês viram, as dificuldades dos professores e agora as dificuldades dos alunos? Como que era? Os alunos tinham merenda, eles moravam todos na cidade ou moravam na região, o transporte, como que era, assim, na visão dos alunos, as dificuldades deles? No início, os alunos, a maioria ficava nas casas, os pais ofereciam os alunos para ficar nas casas em troca do estudo. E depois nós arrumamos, devagar ainda, era caminhões para pegar os alunos. No início usava muita charrete, né? Esse carrinho, carrocinha puxada a cavalo, que as crianças que vinham do sítio vinham através de carroças. Depois, quando melhorou um pouquinho, foi pau de arara, chama pau de arara, é um caminhão. Caminhãozinho, né, para trazer as crianças do sítio. E depois foi melhorando, né? Finalmente, depois da emancipação, com os novos prefeitos que foram reivindicando, né, criando estrutura dentro do município. E aí foram ônibus escolares, escolas pré-moldadas nas regiões, porque se construía material, corria o risco daquelas famílias, o êxodo rural, e a escola ficar lá como um elefante branco. Então fazia-se aquelas escolas chamadas pré-moldadas, que eram de madeira, após retirava e reaproveitava para um outro habitat, né, outro tipo de social de trabalho. E aí a luta foi grande de toda a população, né, junto com a prefeitura e outros órgãos. A Igreja Católica tem uma influência muito grande em todo esse processo. E em termos assim, se vê muito lá no Centro de História, tem algumas fotos de vocês participando de desfiles nos aniversários da cidade. Como que era assim a participação de vocês? Como que era a participação dos professores, dos alunos, a dedicação e tudo? A população participava, gostava desse tipo de, digamos assim, de cultura que era vivida naquela época, dava importância a tudo isso? Muitíssima importância, era um lazer, além de cultura, era o lazer da população. Então a gente veio de uma região onde tinha desfiles escolares e praticamente todos que aqui estavam trabalhando, assimilavam esse processo, né, que era comum em todos os estados, e nós fazíamos aqui também acontecer o mesmo processo de desfile. Festas juninas nós trouxemos também as tradições das quadrilhas, das danças, para que tivesse o lazer para o povo, além do folclore. Então a gente
cada um tentava infiltrar a sua cultura, o seu conhecimento, para que houvesse assim, momentos de felicidades para quem aqui vivia. Eu acho, até hoje, eu acho que é difícil ser tão bonito quanto aquele tempo, porque cada um, como ela disse, trazia a sua cultura e queria mostrar a sua cultura, o seu estado, né? Então ficava maravilhoso. E nós não tínhamos ainda TV, né? Que hoje é o que prende. O goiano, Quase o todo mineiro, mundo em o paulista, cada um fazia a sua. Então cada um queria fazer melhor, demonstrar melhor. E eu achava aquilo muito bonito. E a quadrilha era o ponto principal da festa. Segurava toda a festa, era a quadrilha, porque a quadrilha junina, porque os pais queriam ver os filhos dançarem, né? Então a gente segurava a quadrilha para a festa ir até mais tarde. Então era o fator principal, que hoje eu não estou gostando muito, porque está fazendo a quadrilha 10 minutinhos para acabar logo. Não é isso. Se ela é bem ensaiada, ela é divulgar a cultura, né? Divulgar a cultura. Então dá, vamos, solta logo essa quadrilha, demora. Não é assim. Naquele tempo não era demorado. O máximo 40 minutos. Tem que fazer bem feito para criar raiz, né, professora? O senhor, professor, foi um dos primeiros a ser marcadores de quadrilha aqui na região? Eu marquei quadrilha há muitos anos aqui. Inclusive, a gente ia para Indiavaí, eu fui convidado para Figueirópolis para participar lá. Tinha um intercâmbio. E já ia até Cáceres, a gente já ia. Tem uma história, eu já fui aluna de vocês, e tem uma história e trabalhei com vocês também, do mané pelado. Quem trouxe, hoje faz parte da cultura de Araputanga, e é um prato que todo mundo conhece. Mas quem trouxe essa história do mané pelado para Araputanga, da onde veio esse nome? Como que foi essa transição do mané pelado em Araputanga? Ela que é a chefe de fazer mané pelado. Então isso aí para dosificar as noites juninas na nossa cidade, né? Então nós já vínhamos de um local onde era muito rica a cultura junina, o folclore. E nesse folclore, nessas danças, tinham as barracas de doces, inclusive o mané pelado, que é um bolo feito para nós lá é mandioca, em outras regiões é aipim, né? E a gente veio com esse conhecimento também. Então nós colocamos nas noites juninas por aí e pegou bem, é um bolo muito gostoso, que a população sempre gostou tanto que preservou. Mas lá em Minas ou na Bahia que chamava mané pelado? Olha, eu aprendi em Minas, Bahia também. Apesar de que também eu morei na Bahia, né? Aprendi Na nos Bahia dois também estados. é mané pelado. É mané pelado porque é feito da mandioca ralada, né? E ela fica toda desfiadinha. Aí colocaram o nome justamente por causa do folclore, mané pelado, porque depois recheia com coco, joga coco por cima e fica um bolo muito gostoso. Se eu pudesse, eu chamaria, não era uma mané pelado, porque é um mané vestido, porque ele recebe tudo, ele aceita. Tudo que é bom, ele aceita. Por isso que ele fica Leite tão gostoso. condensado, queijo, né? Mané pelado desse jeito. Havia também, assim, outros tipos de lazer nessa época? Quando vocês chegaram aqui, vocês eram jovens, depois constituíram família, mas continuaram jovens. Quais outros tipos de lazer que tinha? Vocês falaram alguma coisa de circo. O povo aqui gostava muito de circo? A gincana. Sempre quando tinha um circo, a gente promovia uma gincana, que é para ganhar dinheiro para a escola. E aí entrava a criatividade de todos os professores e dos amantes da escola da época, né? Jogando o mais rico lazer e cultura que eles tinham como conhecimento para acontecer nessas noites dentro dos circos. E lá havia competições nesses E circos? fortes competições.
De tudo também, porque aqui tinha Minas, Bahia, São Paulo, Goiás, então todo mundo apresentava uma coisa, então a gincana era boa mesmo. E não poderia deixar assim vago, porque senão a gente ganhava, né? Quem formava a gincana tinha que ser bem organizado para não deixar falhas. Era de cunho cultural, esportivo e de lazer. E ainda tinha dança no final para que a população pudesse sobreviver feliz. E em termos de concurso, parece que tinha concurso de beleza, concurso mais feio. Quem foi os que ganharam o concurso mais feio de você? Aqui teve o concurso de beleza, que inclusive foi a Serap, o professor Serap Maspéria, com a Professora Maria Aparecida, né? Aparecida, que concorreram, inclusive foram tão bonitas que empataram, né? A Cida do Flávio, né? A Cida do Flávio. E oficialmente nós tivemos a Márcia Ramalho e a Marilza Larranhagas, que eram meninas muito simpáticas, educadas e bonitas na época. Então elas ganhavam quase todos os concursos oficiais de Arapuanga. E os mais feios? Os mais feios foram os dois da farmácia. Nivaldo da farmácia, dois irmãos. Né? Inclusive, eles ficaram muito contentes, né? Porque ganharam o prêmio. Não porque eles eram tão feios, não, porque eles queriam também fazer graças nas noites, né? Fazer com que o povo ficasse feliz, porque eles não eram feios. Não eram tão feios. Mas ganhavam, eles iam lá e se lançavam como os mais eles feios ficaram contentes, e ganhavam os concursos. Eles gostaram de ter ganhado o concurso. E assim, quando vocês criaram a superintendência, como era chamada aqui, né? Vocês foram também convidados a participar da 30ª, acho que era a 31ª. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, a criação, o que significou isso para a educação de Arapuanga, que até então pertencia a outros municípios, a educação. E o que significou a superintendência, quem os convidou, quanto tempo durou. Eu gostaria que vocês falassem desse processo. A ex-vereadora pode falar aquela que fez a indicação. Eu sou mineira e o slogan de Minas é liberdade, embora que tardia, né? E nós precisávamos da Superintendência de Educação de Arapuanga para ficarmos independentes de 4 marcos que já tinha superintendência. Na época foi criadas 21 superintendências no estado de Mato Grosso, omitiram Arapuanga e nós batalhamos, juntamos o poder legislativo, executivo, sociedade araputanguense, representações de escolas e fomos ao gabinete do governador na época, Dr. Jaime de Campos, e reivindicamos para ele que reconsiderasse, que tirasse Arapuanga daquela omissão e que criasse a Superintendência de Educação aqui da nossa região também, do nosso município, porque Arapuanga precisava ser independente. E foi aí que nós ficamos independentes sobre todos os pontos de vista na educação, porque passamos a ser respeitados nas opiniões, nas decisões, nós e a nossa educação aqui dentro, né? Então não tínhamos assim filtrações de outras pessoas, de outros municípios, simplesmente éramos parceiros. Na época, a SPED fez a indicação, levou para o gabinete do deputado Branco de Barros, e Branco de Barros lá levou para a Assembleia, foi aprovado e foi criada a superintendência. E para o superintendente, o Roberto Sobrinho, que era o secretário estadual na época, juntamente com o deputado Branco de Barros e a liderança de Arapuanga, e nós, aí indicaram o meu nome para superintendente. E eu aceitei. Eu acho que foi em virtude da luta ser muito grande, foi aceito também por todos os educadores da época, que na época não tinha ainda eleição. Eleição foi fruto de um processo de luta de longos anos em todo o país. E quando aconteceu aqui,
nós já éramos livres também através da superintendência, né? Porque se nós não a tivéssemos, nós estaríamos ainda aceitando ordens de outros lugares, não fazendo como nós deveríamos fazer. Ela foi muito boa enquanto durou, você trabalhou lá, teve a oportunidade de conhecê-la, né? E a vida é assim mesmo, tem que haver mudanças para que haja, né, novos crescimentos, novos valores. E é isso que a gente quis na vida, fez na vida, e atrás da gente sempre vem novos, que são vocês, que precisam também dar continuidade. E nós cedemos, né, um lugar para isso. Mas fala-se de nomeados, mas os nomeados naquela época eram pessoas responsáveis que temiam das demais lideranças que indicaram o nome dele, porque a gente, quando era indicado, a gente respeitava, tinha aquele, nossa, eu tenho que fazer muito, porque tem muita gente que acredita em mim. E todos que foram indicados naquela época, todos deram um bom resultado. E sempre nós colocamos cartas nas mesas na época. E nós ouvíamos os nossos colegas educadores: olha, está aí o cargo, não somos donos dele, vocês que sabem. E sempre a gente, na época, respeitando as indicações, a gente colocava sob apreciação dos educadores também. Porque nós sempre respeitamos a democracia, em tudo. Eu acho que começa dentro de casa o respeito, a democracia, né? Pague quem errar pelo erro que faz e que reconsidere que faça, mas a gente tem que ouvir, tem que colocar cartas nas mesas. E nós fazíamos isso nessa época. A superintendência foi a 31ª, foi a última a ser criada, durou 4 anos, e dentre 6 meses após ter criado, ela foi considerada uma das 10 melhores superintendências do estado de Mato Grosso. Então, tudo indica que todo mundo que trabalhava lá eram pessoas responsáveis, né? Foram criados muitos cursos que, graças a Deus, hoje foi a base para grande parte dos nossos jovens que se tornaram homens nos dias de hoje. Muitos cursos, porque começou 1 a 4, depois 5 a 8, e as lutas pelo segundo grau. Então criou-se vários segundos graus na Escola Gonçalo, na Costa Marques, e foi formando com muita responsabilidade dos educadores da época toda essa nossa população trabalhadora de hoje. Depois que fechou, vocês ficaram lá até fechar a superintendência. Depois que... Nós ficamos no governo do Jaime Campos até o término do governo de Jaime Campos. Após o governo de Jaime Campos, nós entregamos a superintendência para outro, porque devido à política, Mas ela já estava em fase de acabar. de fechar. Ela só durou mais acho que 6 meses. 6 meses, aí foram criadas coordenadorias de educação, que vigoram até hoje, e nós retornamos para nossas escolas de origem. Como a minha origem era João Sacro, eu retornei para João Sacro, lecionando língua portuguesa até me aposentar. E Raimundo também aconteceu mesmo. É isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que no período da aposentadoria de vocês estavam trabalhando na Na João João Sacro como na João professores. Então a senhora já respondeu. Aí tinha que retornar para a escola de origem. Exato. Aí ele fez 35 anos de trabalho e aposentou. Eu completei 30 na educação. Terminou em sala de aula. Em sala de dando aula. Lecionando em sala de aula. E nesse período, assim, o que cada um de vocês tem mais orgulho nesses... O Raimundo, 35 anos, a Dona Isabel, 30? De trabalho. De trabalho. O que é que vocês mais se orgulham dessa dedicação de vocês à educação araputanguense? Olha, sempre eu paro e me sinto muito feliz. E se eu tivesse que recomeçar, eu não me omitiria em recomeçar da forma que recomecei, porque quando eu olho na sociedade que aí está e que eu posso dar um sorriso para cada uma das pessoas que eu conheço,
que a gente teve a oportunidade de conversar, de educar, isso é muito gratificante. Você está, às vezes, assim, abatido em algum local, ou ressentido, se eu vou professora, né? O mesmo eu sinto muito mais ainda com Raimundo, porque ele foi talvez mais professor em sala de aula do que eu. Então, você poder olhar a juventude de hoje, o homem de hoje, a mulher de hoje, saber que ali a gente teve uma parcela de participação na vida da educação de Araputanga, e isso é gratificante, porque eu acredito para mim mesma e para toda uma geração que só a educação modifica tudo para melhor. E nós viemos disso aí. A gente veio, participou e chegou no estágio onde a gente tem que estar mais paradas mesmo, assim, não de trabalhar ou assim, assim eu diria, mais afastado da sociedade, porque a gente se encontra um pouco cansado. Foram anos de muitas lutas, mas a gente ainda ama tudo e gosta de tudo e de todos. E o professor? Eu adoro quando eu saio na rua, eles me falam, ô professor, então, porque quando eu dava aula, eu dava com vontade, eu gostava de dar aula mesmo, e se fosse para voltar a dar aula, depois que aposentei, não, toda a vida fui contra professor aposentado retornar às aulas. E eu não preciso de voltar à escola João Sato para encontrar com meus alunos. Eu encontro na rua, em qualquer lugar, na festa, é sempre o mesmo. Então isso os colegas também já traz alegria. Sempre, né? Escola, então não precisa eu pegar mais 22 aulas. Não, não gosto. Toda a vida fui contra isso aí. E na superintendência eu me realizei como educador. Nós, velhos educadores, podemos colaborar de outra forma, não pegando aula já cansados, porque a gente aposenta reclamando que está cansado, que não está aguentando. Então tem outros a fazer, né? E a gente pode colaborar se solicitados, ajudar. A educação de Araputanga Municipal hoje é considerada uma das melhores da região. E vocês foram que implantaram a educação municipal em Araputanga. Começou com o professor Raimundo e com a senhora. O que vocês lembram assim, do trabalho de vocês? O que vocês começaram? O início mesmo, como que foi? Olha, professora Joana, eu acredito que nada que começa fácil é bem sucedido. Como no início nós relatamos, foi um início de educação com grandes dificuldades, acreditando no poder de mudanças, de luta, de busca. E nós tivemos a felicidade de trabalharmos com pessoas que tinham tamanha dedicação. Você foi um exemplo, a família Larranhagas e várias outras que aqui estiveram. Isso veio uma sucessão, nós não cedemos lugar para quem queria brincar na educação. Então nós fizemos com muita dignidade, com muito respeito, com muita luta e com pessoas que queriam fazer também. Lá no centro tem algumas fotos, inclusive acho que tem vocês visitando algumas escolas onde vocês iam de jipe, de micro-ônibus, e salas de aula que às vezes nem tinha carteiras, salas de aula que não tinha nem condições assim. O que vocês podem relatar desse período aí pra gente? Porque vocês que tiveram que criar as escolas, fazer pedidos, toda a parte de escrituração, tudo isso foi criado, iniciado por vocês. Ela fazia parte de escrituração e eu já gostava de ir em busca de material, né? Então eu tinha uma habilidade assim para esse sentido. E Sibéria na parte escrita, ela era excelente para isso. Então, aonde juntava o útil ao agradável, ela fazia a parte escrita e eu ia na parte prática, eu ia em Cuiabá, né? Sempre, não media esforço de jeito nenhum, e gostaria de voltar sempre com os carros cheios para Araputanga. E sempre eu trazia
O Araputanga tinha aquele maior prazer quando eu chegava com os materiais. Para todas as escolas, sem distinção. Até para as escolas municipais, eu era do Estado, trazia para as escolas municipais também. Então a gente fazia com muito prazer, com muita vontade. Era um orgulho que ele tinha em trazer alguma coisa para Araputanga. Trabalhava assim. Então a gente não deixava se omitir, porque a omissão é um pecado grave em tudo que se faz. Então a gente visitava as escolas, fotografava, tinha que defender através de cartas ao governo do estado, né? Convencer daquela necessidade. Então a gente tinha que sempre estarmos ali observando, cobrando das autoridades, e eu fazia através de documentação. E ele ia, sentava, tomava os chás de cadeira e trazia as buscas, as reivindicações, fazia passar do papel para a realidade. E aí também, né, várias pessoas que lutaram assim junto com a gente, que sempre, quando estava muito difícil, reunia a liderança da cidade, não só prefeitos e nós educadores, Padre Celso, Sato, Aristides, né? Foram muitas pessoas, cada representante das hierarquias dentro da escola, secretários, coordenadores, quando foi superintendência, cada um tinha a sua habilidade. Você na educação de adultos, né? A Isa em outro setor, a Eda, Cleonice, cada um. Então cada um se fortalecia à medida que precisava. Para encerrar, eu gostaria de perguntar assim, se vocês têm algum fato marcante, algum acontecimento de humor, assim, que vocês viveram naquele período, na década de 60, 80 aqui, que pode estar deixando relatado, assim, registrado para nós aqui, para o Centro de História. Alguma coisa que vocês viveram em termos de escola, alguma coisa que foi motivo de muita risada. Olha, o lazer nosso era muito divertido. Então, as amigas daquela época, os amigos, né, os companheiros, nós fazíamos aquela Rua do Juba, ali do início do Juba aquela casa mobília. Sim. Dado os braços, passeando de lá para cá, ia lá no final da rua, voltava, contando casos, piadas, porque não tinha nada que fazer. Isso nos dias de folga que a gente não estava trabalhando dentro das escolas, né, com a parte cultural, alguma coisa assim desse tipo. Hoje a gente lembra e dá risada. Eu passo ali, eu falo, gente, como a vida da gente se marcou aqui nessa rua. Mas tinha uma parte boa também, que a gente saiu com a vitrolinha, todos os aniversários dos colegas nossos, professores, das famílias também, né? Inclusive a Hélida Gato, né? Nossa, a gente ia lá para cantar parabéns, e o que tinha lá para receber a gente? Aquele mamão com azeitona e queijo, né? Todo lugar tinha aquilo, toda vez tinha que ter aquilo lá. Aquilo lá é o prato principal, né? O bolo principal era aquilo lá. E a gente, nossa, e cantava, o Dia das Mães saiu comemorando sem energia, né? Só tudo na escuridão. Tudo na escuridão, com um somzinho nas costas e cantando, fazendo serenata para as mães. É um momento a gente recordar mesmo. E se procurar vários professores, eles se lembram disso aí que a gente fazia. De casa em casa, e eu juntando a serenata para o Dia das Mães. E isso ficou marcado na juventude de vocês? Ficou marcado. Esse prato aí era o queijo com azeitona, e punha no palito? No palito e no mamão. Mamão inteirinho. No mamão. Eu cheguei a pegar pouco dessa fase. Esse era divertido, né? E os bailes também, que a gente sempre promovia, bailes aqui em Araputanga, principalmente na Escola Costa Marques. Nós tínhamos já uma banda lá de Minas Gerais que adorava vir aqui, né? E a gente primeiro começava com eles. Olha, nós queremos que você canta para os idosos, para os casais e para a juventude, porque a juventude topa tudo, mas você tem que segurar mesmo
os casais. Inclusive, o Flávio estava na época, o marido da Cida, né? E eles estavam cantando, tocando lá, atirei o pau no gato. Depois o Flávio não dançou lá na frente, e atirei o pau no gato, e o Flávio na frente dançando. Quer dizer, isso era Dançava tudo, então. Então era pra Perdia todo nenhuma mundo. música. Eu gostava muito deles porque eles seguravam mesmo o pessoal e para todo mundo eles cantavam. Essa é uma banda lá de Minas Gerais que sempre vinha, todo ano vinha aqui para dar alegria pra gente. Então tá joia. Em nome de todos, né? Eu quero, de todos os araputanguenses, todos nós, educadores, eu quero agradecer o trabalho e o esforço que vocês tiveram para conosco. E quero aqui encerrar fazendo uma homenagem a vocês, né? Agora é meu, não sei se vocês sabem disso, mas eu falo que eu devo o meu concurso a 4 pessoas, né? Primeiro a Deus, né? Segundo a minha mãe e terceiro o professor Raimundo e a dona Isbeli. Por quê? Porque quando eu fiz o concurso, eu fiz naquela fase de experiência, eu estava no 2º magistério, né? Eu não fiz, eu fiz para adquirir experiência para no próximo. E demorou tanto da posse, né? E quando eu fiz para a experiência, eu não queria terminar de fazer o concurso. Não queria fazer todas as provas, né? E aí a minha mãe me insistiu. Insistiu e falou, não, se você fez a inscrição, você tem que terminar. E eu fui. Então, primeiro Deus, né, me deu a capacidade. Segundo, a minha mãe, porque senão eu teria desistido de fazer o concurso. E a terceira pessoa aí seria vocês dois, porque eu fui na superintendência para desistir do concurso, porque na época que foi tomar posse, eu passei em 29º lugar. E na época que foi tomar posse, eu ia tomar posse, só que eu passei no vestibular em Castres. E eu fui na superintendência para pedir desistência do concurso. E eu não tinha nenhuma noção. E o Raimundo falou, não, você tem direito. Aí me levou na senhora professora. E vocês dois me explicaram os meus direitos e me colocaram na assessoria para que eu me deram lotação na Cachoeirinha e eu fiquei na assessoria. Então, vocês têm uma participação grandiosa na minha vida educacional. Eu quero deixar registrado isso, filmado, por escrito, que vocês foram fundamentais na minha vida, na minha profissão. Isso Muito você está obrigada. falando aí, cheguei em 4 marcos. Professor, quem é você? O senhor não me conhece? O senhor que me tirou das botas, hoje, graças a Deus, estou em 4 marcos. Quem era? Não lembro mais, uma professora de 4 marcos. Professora. Não sei quem é mais a professora, né? O mesmo quadro que eu fiz aqui com a Érica, de Cachoeirinha, com as meninas da Secretaria da Escola João Sato. Todas elas eu consegui, lutei até conseguir colocar cada uma nos seus devidos lugares. Graças à superintendência. São esses acontecimentos que traz maior felicidade e dignidade para a vida da gente, por saber que isso aconteceu. Eu não me lembrava, Joana, e eu fico feliz por saber que nossa vida se comunga muito mais, né? Além, você sabia e eu não sabia.